João 17, agora a gente vai ver essa oração de Jesus, essa parte é muito legal. É, como se não fosse tudo legal, né? Mas essa parte eu gosto. João ah, nos mostra aqui essa oração de Jesus, um capítulo inteiro falando sobre, ou só compartilhando essa oração de Jesus. E nós temos a oração de Jesus que ele ensinou para os discípulos, mas aqui é Jesus fazendo a oração. E lembra que ele ensinou, né, nos últimos capítulos, foi o ensino de Jesus que ele preparou os discípulos, ele falou tudo o que ia acontecer, foi bem difícil para os discípulos entender as coisas e não tem como. São coisas que realmente, até passar por isso, eles não vão estar preparados para a morte de Jesus, a pessoa que eles pensaram que ia ser o rei de Israel. Mas eles vão entender depois. Então Jesus fez tudo possível para preparar eles para isso. Ele ensinou, gastou esses últimos capítulos falando o que ia acontecer. Mas agora ele termina essa parte com os discípulos, quase falei os alunos, ele está com os alunos, os discípulos. É, e ele termina com oração, e essa oração é muito legal. Depois de ensinar, ele precisa orar, e é legal porque na oração a gente pode ver o coração da pessoa, e em alguns momentos a gente vai ver a falsidade da pessoa na oração, né? Tem algumas pessoas que oram como se fosse no momento mais espiritual, falando com palavras diferentes, falando com uma voz diferente. E às vezes isso é só uma mentira, porque na verdade não é uma pessoa espiritual. A oração de Jesus mostra o coração dele. Eu gosto de ver pessoas orando de uma forma simples, abrindo o coração, conversando com Deus, mostrando as suas dificuldades, sua luta, seu coração, né? E isso é muito legal ver aqui com Jesus, porque nós vamos ver o coração de Jesus. Ele ora por ele mesmo, né? Depois pelos discípulos e depois para o mundo. Então a gente vai ver o coração dele para ele mesmo nesse capítulo, nesse sofrimento que ele vai enfrentar no momento da cruz, o sacrifício dele, depois os discípulos, o que vem para frente, né? No tempo da morte de Jesus e depois da morte de Jesus, o trabalho deles de alcançar o mundo e depois disso, os outros que vão receber Jesus através do ministério dos discípulos. Então, muita coisa legal aqui, muita coisa legal. E a gente vai ver o coração de Jesus nessa oração de Jesus. Nós temos muitas coisas que ele ensinou para os discípulos, na oração que ele ensinou para os discípulos, que eles precisam orar. Ele fala com o Pai, ele glorifica o nome do Pai, ele pede o reino do Pai, né? O reino de Deus aqui na terra, como nos céus, para guardar eles do mal. Mas uma coisa que não está aqui, que ele tem na oração que ele ensinou para os discípulos, é sobre perdão. Jesus não tem que ser perdoado, né? Ele não tem que pedir perdão por nada, porque ele é perfeito. Então é engraçado ver que ele fez muito que tinha ensinado, mas tem outras coisas que ele não precisa fazer, porque ele é Deus, né? E ele é perfeito. Então ele começa em versículo 1, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Então ele começa essa oração e ele olhou para o céu. E é interessante isso, na nossa oração, quando a gente ora, o que a gente faz? A gente fecha os olhos, né? Abaixa a cabeça, fecha os olhos. Jesus fez ao contrário, ele abriu os olhos, ele olhou para cima e ele quer focar em Deus. Mas a nossa ideia é igual, né? Quando a gente fecha os olhos é para não ficar distraído com muitas outras coisas. Isso funciona bem com meus filhos. Precisam fechar os olhos para não ficar olhando tudo, para não ficar brincando com o próximo, né?
aqui é uma tentação para os meus filhos no tempo de oração, é difícil focar. Então a gente faz isso, a gente fecha os olhos para não ficar distraído com todas as coisas acontecendo e eu posso focar em Deus. Jesus está fazendo a mesma coisa. Ele está focado em Deus, ele olhou para cima, ele lembrou que ele está falando com Deus. E essa tem que ser nossa atitude, nosso coração, nosso foco no tempo de oração é olhar para o Pai, é pensar em Deus. Ele é invisível, mas nós temos que ter todo o nosso foco nele no tempo de oração. Jesus faz isso. Ele fala, chegou a hora. Chegou, finalmente. Quantas vezes a gente viu nesse livro, nesse evangelho, que ele fala que não chegou a hora. Minha hora não chegou, né? E agora ele fala, chegou a hora. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o momento que está vivendo, ele preparou os discípulos, ele já está preparado, ele precisa orar, mas ele está preparado. Ele não, aqui na oração, ele não fala sobre o sofrimento dele, ele não pede ajuda para decidir fazer a coisa certa, já está decidido. Ele não pede ajuda para lidar com o sofrimento, isso já está na mente dele, já está decidido, já está acontecendo e ele nem pensa duas vezes sobre isso. É interessante, ele fala, chegou a hora e o que ele pede? Ele fala, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Glorifica seu filho. Ele quer o poder de Deus mais uma vez para lidar com essa situação. Ele quer a glória de Deus para que Deus pode ser glorificado nele através disso. Ele está sendo como o exemplo de Moisés que a gente viu, a serpente que tem que ser levantado, Jesus vai ser levantado para levar a maldição do pecado, a consequência do nosso pecado vai ser levado nas costas de Jesus e nisso o Pai vai ser glorificado porque o Filho está sendo glorificado e a gente pode ver que a obra de Deus acontece glorificando esses dois através do sacrifício. É no sacrifício que Deus foi glorificado. Então, esse exemplo de Jesus é um exemplo para a gente de como glorificar Deus. A gente glorifica a Deus quando a gente é humilde, quando nós nos sacrificamos, quando nós pensamos no próximo, quando a gente faz um sacrifício para pensar no outro. Versículo 2, vamos ler 2 e 3. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então ele fala aqui que Jesus tem autoridade sobre humanidade, sobre toda humanidade. É interessante que ele fala isso, porque Jesus está pronto para entregar sua vida. Jesus, aquele que tem autoridade, aquele que pode decidir tudo, esse homem que é Deus na carne, tem o poder de Deus, ele vai entregar sua vida. Ele tem poder sobre toda a humanidade e ele é a pessoa que vai morrer. É incrível o sacrifício de Jesus. Com a autoridade que ele recebeu, ele não usa essa autoridade para receber alguma coisa para ele. Ele não usa a autoridade para mostrar para os outros, para fazer todo mundo servir ele. Ele usou a autoridade que ele tem para ser um sacrifício, para morrer em nosso lugar. É triste quando as pessoas usam a sua autoridade para manipular, para receber alguma coisa, para ganhar alguma coisa. É muito triste, mas é o que a gente mais vê no nosso mundo, dentro da igreja e fora da igreja. Se alguém tem autoridade, sabemos que é um perigo, né? Se eu tenho autoridade, eu sei que é um perigo, porque eu posso usar a autoridade que Deus me deu para me glorificar, para fazer minha vontade. Mas Jesus recebeu toda a autoridade e ele
foi o sacrifício. Olha em Filipenses capítulo 2, começando no versículo 5. Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus foi glorificado por causa do sacrifício. Ele, sendo Deus, ele tendo a glória de Deus, ele veio para ser servo, ele veio para ser encontrado em forma humana, ele humilhou-se ele humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e a pior morte que existe é a morte da cruz. Ele fez isso com toda a autoridade, e por causa disso, Deus glorificou o nome dele. Ele foi glorificado por causa da autoridade que ele recebeu. Ele não usou para ele mesmo, mas ele usou para glorificar Deus e para alcançar pessoas, para amar pessoas. E não existe outro sacrifício maior do que o sacrifício de Jesus. Vamos voltar para João 17, e ele tem toda a autoridade para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Então a gente tem um equilíbrio aqui. Ele pode dar a vida eterna, mas só para quem Deus deu para ele. Quem que Deus deu para ele? Todos que vão crer. Então a gente tem o equilíbrio, né? Aqueles que receberam Jesus são os que foram escolhidos, e Deus tem poder para dar vida eterna para todos esses que vão colocar sua fé em Jesus, que foram destinados a isso. Temos todo esse equilíbrio, tudo trabalhando junto, a soberania de Deus, a autoridade de Deus, junto com a fé das pessoas, e tudo para a glória de Deus. E ele fala o que é vida eterna. Ele fala, essa é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro. E vida eterna é conhecer Deus, e ele fala, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna é conhecer Deus. E isso nunca vai terminar. Começa aqui nessa vida, né? Começa aqui no físico, no mundo, mas não termina com nossa morte. Vida eterna é conhecer Jesus. Quando nós conhecemos Jesus e nós somos conhecidos por Ele, nós começamos a vida eterna. Já começamos aqui na Terra. Começamos a conhecer Deus, a conhecer Jesus, e isso nunca vai terminar. É o que vai ser para sempre. Conhecendo Jesus, conhecendo Deus e sendo conhecido por Ele. Então, eternidade vai ser um relacionamento. Eternidade vai ser conhecendo mais de Deus, tendo mais relacionamento com Ele, intimidade com Ele para sempre. E é isso que vai ser eternidade. Muito incrível como Ele descreveu isso para a gente. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele vai falar muito sobre a glória aqui. Ele sabe que ele vai sofrer, ele sabe a obra que está acontecendo, que ele vai ter que ser humilde, mas em tudo que Jesus fez aqui no mundo, ele nunca parou de glorificar Deus. No sacrifício, na dor, na tristeza, nos momentos bons, nos momentos ruins, quando todo mundo estava aceitando e declarando Jesus e avivamento acontecendo, como o tempo de João Batista, quando ele estava batizando, tinha um avivamento acontecendo, né? Os milagres, os 5.000, tudo isso, o ministério estava muito grande, mas também quando todo mundo abandonou ele,
quando ele foi para a cruz, quando ele está sozinho, ele nunca parou de glorificar Deus na terra. Então ele fala, eu te glorifiquei na terra. E ele fala, completando a obra que me deste para fazer. Para Jesus, ele não tem que decidir isso, já está feito. Eu estou indo para a cruz para terminar a obra. Ele não está pensando, será que eu vou conseguir? Será que vai ser difícil? Já está decidido. Ele vai para a cruz, ele está completando a obra que Deus deu para ele fazer. E é assim que a gente glorifica a Deus. Completando a obra que ele nos deu. Você quer glorificar Deus com sua vida? Você nunca vai ser Jesus. Você nunca vai ser o seu pastor. Você nunca vai ser eu. Você nunca vai ser, né, uma pessoa que você pode pensar que está fazendo a obra de Deus. Você pode pensar, eu quero ser como essa pessoa. Você nunca vai ser. A melhor coisa que você pode fazer é fazer a obra que Deus te deu. Ele fala, completando a obra que me deste para fazer. Qual que é a obra que Deus te deu para fazer? Faz isso e você vai glorificar Deus. E ele fala, glorifica-me junto a ti. Então ele vai voltar para a glória. Ele fala para o lugar que ele estava antes que o mundo existisse. Ele está voltando para a sua glória. Jesus estava na glória, ele veio como homem, veio como servo, veio para ser o sacrifício, o cordeiro que vai morrer. Ele veio para fazer tudo isso, mas quando termina a obra, ele volta para a sua glória. E nós temos que entender isso para a gente também. Eu vou viver como um sacrifício vivo aqui na terra, mas depois eu sei que Deus vai me glorificar. Eu sei que eu vou para a glória depois disso. Eu vou deixar Deus me glorificar. Eu vou viver na glória de Deus para sempre. E aqui nesse tempo é um sacrifício, mas não é para sempre. É só um tempo. Vamos continuar. Versículo 6. Agora ele vai orar. Essa foi a oração de Jesus por si mesmo. Ele orou pensando sobre o que ele vai fazer. Lembra que para ele já está decidido a obra, né? Ele não tá em dúvida como vai ser. Ele está pedindo para Deus ser glorificado nesses últimos momentos da vida dele e depois que ele pode estar com Deus para sempre, que ele sabe o que vai acontecer. Então, muito legal essa oração, quando ele pensa nele mesmo, eu só quero glorificar Deus com minha vida, quero continuar glorificando Deus, e é isso que ele fez, foi isso que estava no coração dele, e foi isso que ele fez com essa oportunidade que ele tem. É interessante que ele fala sobre a glória que ele tinha antes de vir para a terra, antes de vir para o mundo. Ele é igual a Deus, né? Ele tem a glória igual da glória de Deus. Interessante, em João 12, o pai glorifica o filho, em João 13, o filho glorifica o pai. Aqui os dois vão ser glorificados juntos depois da morte de Jesus. Versículo 6, vamos ver de 6 a 8, agora ele está começando a oração por seus discípulos. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Vamos parar aqui. Versículo 6, ele fala, eu revelei teu nome. Eu revelei teu nome. Eu gosto disso. Jesus, quando ele viveu aqui no mundo, ele não só ensinou sobre Jesus. Ensinar sobre Jesus é legal, ou sobre Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a obra de Deus. Ele não só ensinou sobre, mas ele revelou. Ele mostrou com sua própria vida. Ele mostrou Deus para as pessoas.
Ele fala, eu revelei teu nome. Ele mostrou Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Ele mostrou Deus para a gente. Nós podemos conhecer Deus através de Jesus. Nós temos agora essa responsabilidade nós somos o corpo de Cristo, né? Nós temos que revelar Jesus aqui no mundo, como Jesus revelou o Pai para a gente. Eles eram teus, então foi Deus que escolheu primeiro os discípulos, ele está falando sobre os discípulos. Deus escolheu primeiro, tu os deste a mim. Lembra quando Jesus escolheu os 12, ele foi orar primeiro e o Pai revelou para ele quem ele precisava escolher e eles têm obedecido a tua palavra, menos um, né? Mas ele sabia disso também, ele vai falar sobre isso. Tinha um que precisava cumprir as profecias e trair Jesus, mas os que Deus tinha separado para ele, eles obedeceram a palavra, que é legal que ele fala isso também, porque não foi muito obediente, né? Os discípulos não foram muito obedientes, eles tinham vários problemas, a gente viu que quase sempre na história eles não estavam entendendo as coisas que Jesus estava fazendo, e foi engraçado ver Jesus lidando com eles, porque ele lida da mesma forma com a gente, muitas vezes. E é triste, porque eu não sou muito espiritual. Mas quando Jesus fala com Deus, ele fala que eles têm obedecido a tua palavra, a graça de Deus. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Jesus mostrou claramente que essa obra é a obra de Deus. É a obra que ele depende de Deus para fazer, tudo vem de Deus, tudo é para a glória de Deus. E a gente tem que aprender isso com Jesus, porque nós temos que viver da mesma forma. A gente tem que viver para fazer a obra de Deus e não a minha obra e meu desejo. Tudo que ele fez veio de Deus. Versículo 8, pois isso vai ser importante mais para frente também, isso versículo 7. Eu só pensei nisso agora, mas mais para frente ele vai falar sobre unidade, e vai ser uma palavra muito difícil. Mas pensa sobre isso, agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Os discípulos que Deus escolheu não parecem ser os melhores candidatos para ser usados por Deus, né? Mas Deus escolheu e eles vêm de Deus. Deus que foi a obra de Deus, que Deus escolheu. Mas é difícil lidar com eles no dia a dia, por causa do pecado que eles ainda têm. Mas Deus pediu unidade, vamos ver isso mais para frente. Versículo 8. Eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Jesus, quando ele estava na terra, ele só recebia e passava a palavra de Deus. Ele sabia quem Deus escolheu porque ele ouviu de Deus e ele escolheu essas pessoas que Deus tinha falado para ele. Ele falou as palavras que Deus deu para ele para os discípulos aceitaram. Nosso trabalho é receber e dar, receber e dar, receber e dar, o tempo todo. Esse é o trabalho de um discípulo. Eu não tenho nada a oferecer. Eu preciso receber primeiro e depois de receber eu preciso entregar. Esse é meu trabalho como discípulo de Jesus. Versículo 9. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Então, ele fala, não está falando com todos do mundo, né? Ele está pedindo só por eles, esses, parece que são os 12, né? Os 12 que estão com Jesus, na verdade os 11 agora, né? Que estão com Jesus e está orando por eles especificamente. E ele fala, aqueles que me deste, Deus tinha dado para ele tinha autoridade sobre eles, mas são de Deus, né? Ele fala, pois são teus. E os discípulos são discípulos de Jesus, mas pertencem a Deus, né?
Jesus e Deus, né? Mas não só Jesus, eles pertencem a Deus. Não é que Jesus é de Deus e nós somos de Jesus. Nós somos de Deus e nós somos de Jesus. Jesus e Deus são iguais. Existe um só Deus. O Pai e o Filho são Deus e o Espírito Santo. Eu sei, é confuso. Mas são três pessoas diferentes, conversando entre eles, mas ao mesmo tempo eles são três separados e o mesmo Deus, um só Deus. Bem, agora que você está confuso, vamos continuar. Ele fala, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. Então, existe das duas formas, é isso que a gente estava falando. Tudo que é de Deus é de Jesus, tudo que é de Jesus é de Deus. Os dois são Deus. Então, nós pertencemos a Deus, nós temos acesso a Deus, ele está ensinando para a gente nos últimos capítulos. Podemos orar e falar diretamente com Deus, né? Mas também nós temos acesso a Jesus, nós também pertencemos a Jesus. O que é de Deus é de Jesus, o que é de Jesus é de Deus. Então, não existe diferença para a gente. Mas olha aqui, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Esse versículo é muito incrível, que Jesus pode ser glorificado na vida dos discípulos. A graça de Deus vai ser manifestado na vida de pecadores. A gente tem dificuldade, eu tenho dificuldade às vezes lidar com pecadores. Eu tenho dificuldade quando alguém quer ser um discípulo de Jesus, mas tem muitos problemas, né? Vem com suas dificuldades. Para Jesus é uma oportunidade de transformar mais uma vida. E ele tem paciência, ele tem misericórdia, ele também fala a verdade, ele muda a pessoa com o poder do Espírito Santo, e nisso ele vai ser glorificado. Nós não temos que olhar para as pessoas perfeitas. Jesus quer fazer uma obra nas pessoas como os discípulos, porque neles ele pode ser glorificado. Jesus tem mais dificuldade com os líderes religiosos que não querem entender seus problemas, mas querem fingir que são perfeitos e não são. Então ele fala, vamos continuar, né? Vamos ver o versículo 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-o em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Jesus não vai estar mais no mundo. Jesus, ele sabe que o momento dele chegou a hora, ele começou o capítulo falando, não ficarei mais no mundo. Jesus vai morrer, ele sabe disso, vai pagar o preço, ele vai para a glória, para estar com Deus, mas os discípulos vão ficar, os discípulos vão continuar no mundo, e os discípulos não vão estar mais com Jesus, né, fisicamente. Então, qual que é a oração? Sabendo que Jesus não vai estar presente, o que ele pede? Protege-os em teu nome. Ele pede proteção. Jesus quer estar com os discípulos, ele ama os discípulos, ele fez tudo pelos discípulos, mas é importante saber que ele não está abandonando os discípulos nesse momento. Ele precisa fazer isso, ele precisa pagar o preço, ele precisa ser esse sacrifício, porque ele precisa cumprir as Escrituras, ele precisa salvar a humanidade, né? Mas ao fazer isso, os discípulos podem pensar que Jesus abandonou eles, mas ele não está abandonando. Nessa oração de Jesus, nós podemos ver o coração dele. Ele quer estar com os discípulos, ele ama os discípulos, ele está preocupado
com os discípulos. Ele está pedindo para Deus cuidar deles, proteger eles, porque eles vão estar sem Jesus no mundo, fisicamente, né? Eles ainda vão ter o Espírito, eles ainda vão ter o cuidado de Deus, mas ele ama os discípulos, ele vive. Olha em Hebreus capítulo 7, Hebreus 7, e versículo 30 e 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Olha isso. Pois vive sempre para interceder por eles. Jesus não está fisicamente com os discípulos, mas ele não para de interceder, de orar por eles, de orar por nós, né? Ele está intercedendo agora por nós. Ele nos ama, ele nunca nos abandonou, nunca vai nos abandonar. Na verdade, ele pagou o preço para poder estar com a gente para sempre. Temos que entender o cuidado de Deus, o amor de Deus. Ele está pedindo para Deus proteger, ele quer ver seus discípulos bem. Ele também pede, qual foi o versículo? 12. Nenhum deles se perdeu. Não, aqui em versículo 11. Proteja-os em teu nome, o nome que me deixe, para que sejam um. Lembra que a gente falou sobre isso? Eles precisam ser um. Tem que ter unidade aqui, como o corpo de Cristo, como discípulos primeiro, e depois a gente vai ver que ele fala a mesma coisa sobre todos que vão crer depois. Unidade é algo muito importante para os cristãos. Ele está pedindo para Deus proteger eles, não só do mal, não só do inimigo, mas deles mesmos, né? A gente tem o poder de acabar com os cristãos, né? A gente tem o poder de brigar entre a gente, de falar mal dos cristãos, de colocar para baixo, o Facebook é um lugar incrível para você falar tudo que você não gosta de alguém. É muito triste, né? É o que acontece muitas vezes, de mostrar todas as nossas diferenças, né? Nós somos os melhores cristãos porque a gente acredita nisso. E a gente coloca essas diferenças e a gente fala, como vocês não são nem cristãos de verdade, porque vocês não têm isso. E qualquer coisa que a gente mostra a diferença. Jesus pediu unidade para a gente. Temos que ser um. Estamos na mesma obra para alcançar o mundo, para mostrar Jesus, glorificar Jesus como Jesus glorificou a Deus no tempo dele aqui na Terra. Então a proteção é sim do mal, mas também do próprio corpo de Cristo, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso. Então ele fala que ele fez essa obra, mas tinha um que foi destinado à perdição, que ele fala, né? E sempre tinha que acontecer isso, ele sabia que ia acontecer isso, não fez isso contra a vontade do Judas, mas sabia quem Judas ia ser, e escolheu alguém que ia trair ele. E Jesus, o que é legal é que Jesus escolheu essa pessoa que não tinha coração para ele, né, mas ainda continuou protegendo os outros, mesmo quando tinha alguém que estava contra Deus junto com eles, roubando, tinha um coração errado, e a gente sabe que Judas estava falando mal da Maria quando ela fez o sacrifício. Judas podia ter acabado com os discípulos, né? Entrado no meio, falado alguma coisa, fala com um, fala com o outro, começa a causar problema, e podia ter causado divisão e acabado com o trabalho dos discípulos, mas Jesus protegeu. E nós temos que pedir para Deus proteger a gente hoje em dia, né, para proteger e para falar quando a gente está fazendo errado com isso também, porque a gente tem essa tendência.
Vamos continuar. Ele vai falar mais sobre isso. 13. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não. Então aqui eu gosto dessa parte de Jesus, na oração dele, ele pediu também alegria. Ele fala, no meio disso, ele está falando sobre a proteção, né? Ele fala antes, ele fala depois, ele fala sobre que a gente vai ser odiado pelo mundo, e no meio disso ele fala sobre alegria. Ele fala que existe uma alegria para o cristão. E ele fala a plenitude da minha alegria. Que os discípulos podem ter a plenitude da alegria de Jesus. E isso nós temos sabendo o que ele fez, né? Sabendo que mesmo que estamos sofrendo, podemos ter alegria porque Jesus venceu a morte. Sabemos que quando nós somos odiados pelo mundo, somos aceitos e amados por Deus, né? Temos essa certeza, então a gente pode ter alegria. Mas eu acredito também que o cristão precisa ter alegria, precisa estar feliz. E é bom a gente rir juntos, a gente brincar juntos. Ele está falando sobre unidade, ele está falando sobre existe um inimigo, existe um maligno, existe essas coisas contra, o mundo vai odiar a gente. Então, como discípulos, nós precisamos estar juntos, nós precisamos amar um ao outro, precisamos ter a alegria do Senhor, precisamos interagir juntos como amigos, como temos que amar, temos que ter alegria, temos que rir. Nós somos separados do mundo. A gente precisa alcançar o mundo, a gente precisa estar no mundo, a gente precisa alcançar e brilhar a luz de Jesus no mundo. Não podemos nos separar do mundo, mas ao mesmo tempo existe uma separação que nós não somos do mundo. Então nós precisamos ter esses relacionamentos no corpo de Cristo. Isso é muito importante para a gente. Eu tenho alguns amigos. Eu tenho alguns amigos que eu gosto de conversar porque a gente só fica rindo. E isso faz muito bem. Nós somos cristãos, eu posso encorajar no Senhor e temos um momento para falar sobre coisas sérias e a gente faz isso também. Mas existe um momento só para rir junto. A gente pode ter alegria no Senhor e isso não é ruim. A gente não é mais espiritual porque estamos sempre sérios, sempre tristes, ou, né? Às vezes a gente pensa que o cristão não pode ficar feliz, mas pode. Aí ele fala sobre a alegria, a plenitude da alegria de Jesus. Então temos alegria, ele fala deles a tua palavra e o mundo os odiou. Jesus ensinou a palavra, mas não só ensinou a palavra, ele deu a palavra, né? Ele fala que ele deu a palavra. Eu acredito que ele está falando sobre o tempo na terra, mas não só isso. Foi Jesus que inspirou a palavra. Ele estava não os discípulos, os profetas quando escreveram, com Moisés quando ele escreveu, quando eles receberam a lei, quando eles escreveram as escrituras, Jesus estava inspirando eles. Então ele deu, através de pessoas, ele deu as escrituras. E depois ele veio e ele ensinou as escrituras e o que realmente significam. Ele mostrou isso, como a gente viu em João 5,39, que as escrituras falam a respeito de Deus, de Jesus, né? E só temos vida em Jesus. Então ele deu a palavra. Eu tô ficando perdido aqui. O mundo os odiou, podemos esperar isso. Se não estamos sendo odiados, talvez tenha algum problema. Talvez a gente está
não está falando a verdade suficiente. Se a gente fala a verdade, as pessoas não vão gostar de ouvir a verdade. E é triste, mas é verdade. O mundo não gosta de ouvir que tem pecado, que precisa mudar, que não pode continuar como estão vivendo. Então a gente vai ser odiado, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós não somos do mundo, Jesus não é do mundo, então a gente vai ser parecido com ele e o mundo vai odiar a gente. Mas ele não pediu para tirar do mundo, mas para proteger do maligno. Enquanto estamos no mundo, nós temos um inimigo. Temos que ter proteção entre a gente para cuidar um do outro, mas também temos que saber que existe um inimigo contra a igreja. Nós temos que estar unidos como igreja lutando contra o maligno, né? E não um contra o outro. A gente pode estar na briga errada, na luta errada. A gente está numa luta contra o pecado, contra o maligno, estamos tentando mostrar a luz de Jesus para o mundo, então temos que estar unidos como o corpo de Cristo aqui na Terra para fazer essa obra. Eles não são do mundo como eu também não sou. Então Jesus não era do mundo e nós não somos do mundo e a gente tem que esperar que o mundo vai tratar a gente igual que tratou Jesus. O português está difícil hoje. Versículo 17. Estou tentando ir rápido, mas está difícil. Tem muita coisa legal aqui. 17. Santifica-os na verdade. Quando eu começo a tentar falar rápido, eu falo tudo errado. Mas também eu tenho pouco tempo, então eu tenho que falar rápido. Não sei o que fazer. 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Santifica-os na verdade. Santificação é uma obra que começou no dia que você começou a andar com Jesus, que você aceitou Jesus, e é uma obra que acontece a vida toda até estar com Deus, para toda a eternidade. A Bíblia fala sobre 3 obras de santificação, eu acredito que já falei sobre isso em outro capítulo, mas a santificação, a Bíblia fala sobre santificação no dia que a gente aceita Jesus, somos santificados. A gente foi purificado a primeira vez, como Jesus falou quando ele lavou os pés dos discípulos, você já tomou banho, você só precisa lavar seus pés. Esse tomar banho, a primeira obra de purificação, a Bíblia também chama de santificação. Você foi santificado essa primeira vez, que é de purificar de todo pecado. Você foi lavado, né? Depois nós temos o processo de santificação, que é o lavar dos pés. Não sei se falei certo, mas lavar os pés, que é Jesus santificando a gente nesse tempo que estamos vivendo aqui na Terra. A gente vai viver no mundo, andar no mundo, e a gente vai voltar sujo. Então ele vai lavar os pés. A gente está no processo de santificação, de sempre ser purificados, né? Então existe essa obra de santificação, mas existe também a obra de santificação, que é o dia que santificação significa separado, né? Então existe a obra de santificação, que é o dia que a gente vai estar separado da nossa vida aqui na Terra e a gente vai estar na presença de Deus, separado para a eternidade agora, né? A gente não está mais no mundo, a gente está com Deus. Então existe essa obra de santificação. Então são 3 coisas diferentes, mas todos são santificação. Então ele fala, santifica-os na verdade. Então esse é o processo eu já recebi santificação no sentido de salvação, sou purificado, mas estou vivendo no mundo e eu preciso continuar essa obra de santificação. É isso que ele está falando aqui em 17. Santifica-os na verdade. Só pode ser santificado na verdade. Se alguém não quer falar a verdade para você, você nunca vai mudar, você nunca vai ser santificado, né? Se alguém só tem a palavra de encorajamento, nunca tem a verdade, então você nunca vai crescer. Minha esposa não tem dificuldade
falar o que eu preciso ouvir. Às vezes eu não quero ouvir, às vezes eu não gosto do que ela fala, mas ela fala a verdade. E ela fala, quando você falou dessa forma, faltou respeito, você não pode agir assim. Ela fala o que eu preciso ouvir. E ela fala, não gostei como você fez isso, a sua atitude nesse momento, né? Eu não preciso dar muitos exemplos, mas quando ela viu uma coisa, ela fala, isso aqui estava errado. Eu preciso ouvir isso, porque só na verdade eu vou ser santificado. Se ninguém está falando a verdade para mim, como que eu vou ser santificado? Nós temos a palavra de Deus que fala a verdade para a gente. A palavra de Deus está nos santificando, né? Em Efésios ele fala sobre isso, que nós somos lavados com a palavra. A obra de santificação acontece quando estamos na palavra, quando estamos ouvindo de pessoas que falam a verdade. Nós precisamos de pessoas nas nossas vidas que vão falar a verdade para a gente. Isso é muito importante. E nós precisamos ouvir. Então ele fala, santifica-os na verdade, principalmente a palavra, né? Ele fala, a tua palavra é a verdade. Então, se alguém está te encorajando com o que você faz errado, procura para ver se isso é bíblico. Primeira coisa. Se alguém está falando comigo e só fala, não gosto que você faz isso. Agora eu preciso decidir, isso que a pessoa está falando é bíblico ou é só porque a pessoa não gosta? Porque eu posso ser santificado somente na palavra, com a verdade. A única verdade que a gente tem é a palavra de Deus. Então, eu preciso olhar para a palavra, o que a palavra fala sobre isso. É uma coisa que eu tenho errado no meu coração, então eu preciso resolver isso. Se é uma coisa que só a pessoa que não gosta, mas eu estou fazendo certo biblicamente, eu não preciso ficar preocupado com isso. Eu sou santificado na palavra, na verdade, que é a palavra, e é assim que a gente vai ser santificado. 18 ele fala, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, para nós que estamos nesse processo de ser santificado, claro que a gente não é perfeito, mas estamos no processo de santificação. Nós temos um chamado no mundo também. Em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo vai falar que nós somos cartas vivas que Deus enviou para o mundo. O mundo não vai olhar para a palavra. Então nós somos a palavra para o mundo. Nós somos a carta viva. Nós que somos cristãos, nós olhamos para a verdade, para a palavra de Deus, para ser santificados. Mas o mundo que não vai abrir a palavra vai olhar para a gente. Nós somos as cartas vivas. Nós temos que ser Jesus. Temos que ser a verdade para essas pessoas que precisam de Deus. Então ele nos enviou para o mundo, mas para ser enviado nós temos que fazer parte desse processo de santificação. Se não existe uma diferença em nossa vida, como que a gente vai alcançar o mundo? Então a gente tem que estar vivendo no processo de santificação. É interessante que santificação vem primeiro, 17, e depois foram enviados em 18. E nós somos enviados ao mundo. Nós temos uma obra para fazer. A obra que Jesus começou, nós temos que terminar. Em favor deles, eu me santifico. Agora, nessa parte, ele está falando sobre a santificação, a terceira parte, né, que a gente falou. Ele está saindo desse mundo e está sendo santificado para estar com o Pai. Agora ele está sendo separado desse corpo físico e desse tempo aqui na Terra, está sendo separado para estar com o Pai. E essa obra de santificação que ele está falando, em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, quando Jesus foi santificado a última vez, não que ele precisava estar no processo de santificação porque ele é perfeito, né? Mas ele foi levado, santificado para estar com o Pai, e quando ele fez isso foi depois do sacrifício e a ressurreição. Então ele podia santificar a gente na verdade, porque ele pagou o preço. Ele foi o Cordeiro que purifica a gente dos nossos pecados e somos santificados pela verdade, por causa da obra de Cristo. Agora, a oração para todos os crentes, versículo 20.
Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então agora essa oração é para os que vão receber depois. Os discípulos vão continuar alcançando pessoas, vão continuar sendo Jesus no mundo. Eles foram enviados para o mundo, a gente acabou de ver, e tem pessoas como nós que vamos receber da mensagem com outros discípulos que vieram depois. Então, o ministério de Jesus continua, e continua até hoje. E agora a oração é por todos eles que vão receber depois dos discípulos. Fez a oração específica para os discípulos, agora para todos os cristãos que vão continuar recebendo Jesus. 21. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então ele fala mais uma vez sobre unidade, agora ele pediu para os discípulos, agora ele está pedindo para todos os cristãos que a gente pode viver em unidade. Em capítulo 13 ele falou que é assim que a gente vai ser conhecido como discípulos, se nós amamos uns aos outros. Nós temos que viver nesse amor, nós temos que viver em unidade. Se os cristãos não estão unidos, a gente vai ter dificuldade de alcançar o mundo. E, infelizmente, é o que a gente está vendo muitas vezes hoje na nossa cultura. Muitas brigas na igreja e unidade é muito difícil. Então, da mesma forma que nós temos Deus com a gente, nós temos que estar unidos. A gente gosta dessa ideia de unidade que nós temos com Deus, né? Deus me amou, Deus fez tudo porque Ele quer estar comigo. Então, eu e Deus, nós somos um agora. Mas eu também tenho que ser assim com as pessoas, com o corpo. É fácil com Deus porque Ele é perfeito, Ele não tem pecado, Ele me ama. Com as pessoas é mais difícil porque ainda tem natureza de pecado, ainda tem dificuldade de amar, né? Às vezes não me aceita. Então, é mais difícil com o corpo, mas ele fala que isso vai ser um sinal para o mundo que Deus está em nós. Ele fala para que o mundo creia que tu me enviastes. O mundo vai ver a unidade que existe no corpo de Cristo, na igreja, e isso vai mostrar Jesus. Então, é algo muito importante. Uma das coisas mais difíceis, mas é muito importante. Versículo 22. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O que ele está falando aqui sobre a glória? Deles a glória que me deste, para que eles sejam um. Então, ele está falando como a gente pode ser um, como ele... para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, da mesma forma que Jesus e Deus são um, nós, o corpo de Cristo, os cristãos que receberam depois os discípulos, temos que ser um. Impossível, né? A gente já pensa, impossível, não vai acontecer. Pelo menos eu penso, eu olho para o mundo que a gente vive e eu penso que isso é impossível. Mas com Deus tudo é possível. Nós, como corpo de Cristo, podemos viver em unidade como Jesus viveu com o Pai, ele fala. Mas como? Ele fala, deles a glória que me deste, para que eles sejam um. Ele deu a forma que a gente pode viver em unidade. E qual que é a glória? A glória da presença de Deus, a glória da palavra de Deus, a glória do Espírito de Deus, a glória do poder de Deus, a glória da humildade de Deus, da submissão, do sacrifício, do sofrimento, tudo isso a gente viu a glória de Deus em Jesus. Jesus mostrou a glória de Deus para nós. Ele é o exemplo perfeito. E agora nós temos essa glória. A gente pode viver da mesma forma. E agora a gente tem que colocar em prática dentro do corpo de Cristo. A presença de Deus. A palavra de Deus. O Espírito de Deus. O poder de Deus. Ele nos deu essas coisas para nos capacitar, para poder amar, porque isso não vem naturalmente em nós. É algo sobrenatural. Humildade,
sofrimento, sacrifício. Essa é a glória de Deus. E se nós queremos ser nós temos que praticar essas coisas. Eu sei que é impossível. Eu sei. É impossível para mim também. Mas Deus nos capacita para fazer o impossível. Jesus está orando por isso. Nós temos que orar por isso. Nós temos que buscar isso. Nós temos que morrer para nossa carne, morrer para o nosso orgulho. E a gente tem que viver no poder de Deus, para a glória de Deus, no Espírito de Deus, ouvindo da palavra de Deus, praticando a presença de Deus para poder viver em unidade. Difícil, mas possível em Deus. Somente na glória de Deus é possível. Eu neles, versículo 23, e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. Então, mais uma vez ele fala plena unidade, ele fala, quando nós vivemos em unidade, o mundo vai saber que Jesus foi enviado por Deus, que é uma obra de Deus acontecendo, é um sinal para o mundo. Nossa unidade é um sinal para o mundo que Deus está agindo em nossas vidas, porque isso não é natural. A gente precisa fazer algo sobrenatural para viver em unidade. Isso acontecendo mostra Jesus para o mundo. E ele também fala sobre o amor de Deus, né? E os amastes como igualmente me amaste. Então, da mesma forma que Deus amou Jesus, Ele nos ama, e nós temos agora que amar o próximo, temos que amar os cristãos, amar o mundo dessa mesma forma, e isso é um sinal para o mundo, de que Jesus viveu para a glória de Deus, Ele fez a obra de Deus, e Ele nos capacitou para continuar vivendo dessa mesma forma. Só em Deus isso pode acontecer. E nós temos que estar cheios do amor de Cristo para viver essa unidade. Recebemos do amor de Cristo. Quando nós recebemos do amor de Cristo, nós podemos ser capacitados para amar. É o que ele fala aqui, versículo 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então, mais uma vez, ele fala, eu quero que estejam comigo, né? Todos que vão receber Jesus é para estar com ele. Ele fez o trabalho para salvar, agora ele quer os que recebem da palavra, da mensagem de Jesus, que eles estejam com Jesus para sempre na glória, e um dia a gente vai estar. Nesse tempo que estamos aqui na Terra, é o tempo da dificuldade, é o tempo que a gente vai ter que morrer para nossa carne, que a gente vai ter que amar. E ele fala, porque me amastes antes da criação do mundo. Jesus amou porque ele recebeu o amor de Deus. E nós podemos amar porque nós recebemos o amor de Cristo. Nós amamos porque ele primeiro amou. Né? Jesus amou primeiro, nós aprendemos com o amor de Jesus. E agora nós podemos amar porque ele amou primeiro. E nós temos que receber esse amor de Jesus. E esse amor de Jesus vai nos transformar, vai nos dar poder para viver diferente, para amar o próximo, mesmo sendo um sacrifício. 25, vamos ler os últimos 2 versículos. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então, mais uma vez, ele termina com amor. Ele fala, Pai justo. O Pai, Deus é o justo. E ele é o único justo. Mas o mundo não quer a justiça de Deus. O mundo quer continuar em seu pecado. Então, o mundo não te conhece. Eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Então, Jesus mostrou que ele vem do Pai, ele tem a justiça do Pai, ele está fazendo a obra do Pai. O mundo não aceita porque não quer a justiça de Deus. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Jesus mostrou o amor de Deus, né, na vida dele,
no ministério dele, quando ele viveu na terra, mas ele fala e continuarei a fazê-lo. Ele tem mais uma obra para fazer. Ele vai morrer. E na morte dele, ele completou essa imagem do amor de Deus por nós. Então, a gente vai ver esse amor de uma forma plena na morte de Cristo. Então, ele vai continuar mostrando o amor de Deus por nós através do sacrifício dele e que esse amor que Jesus mostrou, que nós recebemos, esteja neles e eu neles esteja. Então, se nós temos Jesus, nós temos o amor de Jesus dentro de nós, agora nós temos que amar o próximo com o amor sacrificial. É o que a gente recebeu em Jesus, é o que a gente aprendeu com Jesus e é o que nós, como discípulos, temos que fazer. Nós não podemos fazer outra coisa. Se nós somos discípulos de Cristo, temos que aprender com o exemplo de Jesus. Temos que ser unidos não porque todo mundo está fazendo a mesma coisa e todo mundo é perfeito, mas porque nós temos graça e misericórdia no meio de todo pecado e dificuldade. Jesus nos aceitou mesmo sendo pecadores. Jesus não procurou pessoas perfeitas, mas nós temos unidade com Ele por causa da graça dele. E agora nós temos que mostrar essa mesma graça no mundo e no corpo de Cristo para poder ter unidade onde não ia existir. Não existe naturalmente, só de uma forma sobrenatural. Então vamos orar por isso. Jesus orou por isso. Vamos buscar isso. Vamos clamar para Deus fazer a mesma coisa hoje. Né? Como nós precisamos desse amor de Cristo dentro da igreja e fora da igreja, para que a gente possa alcançar o mundo com a mensagem de Cristo. Amém? Capítulo bom, mas também difícil, né? Mas tem muita coisa que a gente aprende com essa oração de Jesus. Então é isso. Na próxima vez, capítulo 18. Deus abençoe.